Olá pessoal, eu sou Rafael Germano e hoje a gente vai ver relações no triângulo retângulo. Bem, aqui a gente tem uma figura e eu vou pedir para vocês identificarem quantos triângulos a gente tem nessa figura. Se você notou bem, a gente aqui vai ter 3 triângulos retângulos nessa figura. A gente vai ter o triângulo maior, o triângulo mediano e esse triângulo aqui menor. Note que esse triângulo menor também é retângulo, porque como aqui a gente tem um ângulo sobre uma reta, ou seja, mede 190 graus o total, e essa parte aqui mede 90, então o restante também vai medir 90, né? Se o total mede 180, a parte desse triângulo mediano mede 90, então esse ângulo que sobrou também mede 90. E o que acontece? Esses 3 triângulos, eles são semelhantes. O que isso quer dizer? Se eu pegar, por exemplo, esse menor e esticar ele, a gente vai chegar em um momento que eu possa colocar esse triângulo menor exatamente sobre o triângulo maior, sendo que os dois ficariam com o mesmo tamanho. Mas, além disso, o que nos dá essa relação de semelhança? Como uma relação de semelhança existe entre os 3 triângulos, a gente vai poder descrever 2 razões existentes entre eles. A primeira razão é entre o cateto menor e a hipotenusa. E a segunda razão é entre o cateto maior e a hipotenusa. Mas como funciona essa razão? Bem, digamos que a gente comece por esse triângulo menor aqui. Quem seria o cateto menor dele? Bem, os catetos são os lados que fazem parte do ângulo reto. Então, esse e esse. Nesse caso, esse aqui é bem menor que esse, então esse aqui seria o cateto menor. Qual que é o nome desse cateto? A até D. Então, o nome desse cateto é AD. AD sobre. E a hipotenusa vai ser quem? Vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso, é o lado AB. AB. Assim, a gente vai poder pegar no triângulo mediano os mesmos dados. Quem nesse triângulo aqui mediano é o lado menor, é o cateto menor. É o cateto de B até D, porque esse cateto de D até C é maior que ele. Então, B, D. E quem é a hipotenusa no triângulo mediano? Vai ser o lado que está oposto ao ângulo reto. Nesse caso aqui, BC. E por último, no triângulo maior, os catetos são quem? AB e BC, que formam esse ângulo reto. Nesse caso aqui, o cateto menor é AB. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que nesse caso é o AC. Bem, mas qual é essa relação? As razões entre os catetos menores e a hipotenusa são iguais. Então, se eu pego o lado AD e divido por AB, é a mesma coisa que eu pegar BD e dividir por BC, que é a mesma coisa que eu pegar AB e dividir por AC. Essa relação também vai existir com os catetos maiores. Nesse caso, quem são os catetos maiores? No triângulo pequeno, vai ser quem? Vai ser DB sobre a hipotenusa AB, que é igual a no triângulo médio, o cateto maior DC sobre a hipotenusa BC. E no triângulo maior, o cateto maior BC
sobre a hipotenusa AC. Bem, essas duas relações são separadas entre si, tá? Então, o valor que dê aqui não vai ser o mesmo valor aqui. Porém, em cada uma delas, por exemplo, se eu pegar o AD e dividir por AB e, por exemplo, der 2, então, quando eu pegar os outros lados e dividir, também vai ser igual a 2. Da mesma forma aqui. Se eu pego o DB e divido por AB e der, por exemplo, 3, os outros resultados também têm que ser igual a 3. Bem, mas vamos ver esse teorema utilizado em um exemplo. Nesse exemplo aqui, eu dei apenas 2 dados. Eu dei o dado desse cateto aqui no triângulo maior, que é a hipotenusa do triângulo menor. Dei o dado da hipotenusa do triângulo maior. E aqui pergunta-se qual que é o valor do cateto menor, tá? Nesse triângulo menor aqui. Bem, para isso a gente vai utilizar uma das duas relações. Como eu vou saber qual relação devo usar? Você deve notar qual dos catetos a gente quer descobrir. No triângulo menor aqui, qual é o cateto? É o cateto menor. Então, a gente tem que utilizar essa relação. Então, vamos lá. Eu sei a medida do cateto menor, que é x. O cateto menor é quem? AD. Então, se AD é igual a x, a gente vem aqui e substitui. X. Depois, a gente tem que ver quem é a hipotenusa. É AB. AB mede quanto? 3. Agora, a gente tem que procurar qual das outras duas relações a gente vai poder usar. A segunda razão aqui utiliza BD, tá? BD, que é essa altura aqui, a gente não tem ela. Então, não tem como utilizar essa segunda razão. A gente vai ter que utilizar a terceira. A terceira usa quem? AB, que é o cateto menor desse triângulo maior, 3, sobre a hipotenusa do triângulo maior, que é AC. AC mede quanto? Mede 5, sobre 5. Agora, a gente utiliza o quê? Meio para os extremos. Eu vou multiplicar esse numerador pelo denominador, x vezes 5, 5x, repito igual, e multiplico agora o 3 vezes 3, que dá 9. Bem, eu tenho 5x. Para me encontrar o valor de x, eu tenho que dividir por 5. Então, 5x dividido por 5 é igual a 9 dividido por 5. 5x dividido por 5 dá x. E 9 dividido por 5 não é exato. Então, a gente pode deixar na forma de fração. 9 quintos. Bem, então isso quer dizer o quê? Que esse cateto aqui, que a gente chamou de x, ele vai medir quanto? 9 quintos. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil. Se restou alguma dúvida, deixa aí no comentário.